Olá pessoal, a gente vai falar sobre estresse, estresse e desestresse. O que é estresse? No dicionário português, estresse se escreve exaustão física ou emocional provocada por várias e distintas razões, por sofrimento, doença, cansaço, né? Então a gente pode atingir o nível de estresse através de diversas formas. Podem desencadear o estresse. Para a medicina, estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e, ao perturbarem a homeostase, levam o organismo a disparar um processo de adaptação caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina, com várias consequências sistêmicas, né? Então, para a medicina, o estresse ele pode ser desencadeado por alguma situação, né? Pode levar ao estresse, uma situação emocional, e aí ele pode disparar, ou ele pode não, ele dispara o hormônio, né? A adrenalina, e aí ele traz diversas consequências sistêmicas, como alteração nos batimentos cardíacos, alteração na respiração. Estresse é um fenômeno que aparece quando as demandas da vida superam a resistência do indivíduo. A pessoa pode sentir ansiosa, tensa e desejar fugir da situação que o provoca. Os fatores externos incluem condições físicas adversas, como dor, frio ou calor excessivo, e situações psicológicas estressantes, como más condições de trabalho, problemas de relacionamento, insegurança, etc. Fatores internos também incluem as condições físicas, doença em geral e psicológicas, né? Então, o estresse ele pode ser desencadeado por diversas maneiras, né? Então, é muito importante a gente observar, né? Antes da gente atingir o pico de estresse, né? Antes da pessoa atingir o pico de estresse, ela já vai dando um sinal antecipadamente, como alerta de esquecimentos, ela vai se sentindo mais cansada, pode ter alteração do sono, né? Então é importante a gente prestar atenção no que acontece à nossa volta e reconhecer os sinais do nosso corpo. Estresse agudo é uma reação a uma ameaça imediata que pode ser qualquer situação experimentada como um perigo. Algumas pessoas, por exemplo, têm verdadeiro pavor de viajar de avião e quando o fazem apresentam um estresse passageiro, né? Então é aquele estresse agudo. Até chegar, até conseguir voar, até conseguir pousar, ela fica ansiosa, ela tem alteração da pressão, ela fica tensa, ela não consegue dormir na noite que antecede a viagem, né? Então isso é um estresse agudo. Na maioria das vezes, uma vez eliminado o fator estressante, a resposta do organismo se inativa e os níveis dos hormônios voltam ao normal, né? Então, passou aquela situação, ela conseguiu viajar, ela pousou, ela consegue se sentir tranquila. Estresse crônico. Os fatores estressantes crônicos estão a pressão no trabalho, problemas de relacionamento, solidão, problemas financeiros e insegurança, né? Então, isso pode gerar um estresse crônico, que é aquele estresse recorrente. Então, a pessoa trabalha onde ela não gosta, ela tem um trabalho muito estressante, ela tá com problema no relacionamento, ela tá sofrendo por algum motivo, ela tá com problema financeiro, ela tá com insegurança, e aí isso pode gerar um estresse agudo, crônico. As pessoas que resistem ao estresse se caracterizam por ter um nível alto na autoestima e controle emocional, um estilo de vida equilibrado e uma vida social estimulante, uns critérios morais sólidos e uma atitude positiva perante a vida. Esses aspectos nos permitem enfrentar os eventos negativos, superar as adversidades e aprender das experiências dolorosas sem renunciar aos seus objetivos vitais. Então, geralmente essas pessoas, né, que elas têm uma autoestima boa, elas conseguem ter um controle emocional, muitas vezes elas conseguem ter o controle sobre a situação de estresse, né? Ah, mas nossa, professora, como assim? Como eu já disse em aulas passadas, né, cada um tem uma percepção. E às vezes um determinado problema para um gera um descontrole muito maior e para o outro gera um controle, ele consegue parar e analisar aquela situação e achar uma saída. Então cada um enfrenta a situação de uma maneira. E a mesma coisa acontece com o estresse, né? Então, às vezes, o que pode ser uma situação estressante para mim, por exemplo, pode ser que para você não seja,
né? Então, mas como assim, professor? Então, por exemplo, eu vou ter que fazer uma apresentação para o dia seguinte. Para mim, pode ser uma situação tranquila. Para o outro que não tem facilidade em falar em público, que tem dificuldade, né, em se comunicar, que ele tem aquele estresse agudo, ele fique nervoso com aquilo lá. E aí isso gera uma situação de estresse. Nesse caso, um estresse agudo. Após ele fazer a apresentação, ele consegue voltar ao normal. Mas professor, e uma situação de estresse crônico, né? Então pode ser essa situação que a gente está vivenciando hoje, né? Da quarentena, isolamento social. Então, nós tivemos que nos adaptar. Então, muitos alunos tiveram que aprender novas tecnologias, tiveram que aprender um modo novo de ter aula. Nós, professores, também tivemos que nos adaptar, né? A estarmos aqui falando por uma máquina, gravando aula para vocês, né? Estarmos aprendendo novas ferramentas também, como que a gente vai se comunicar, né? A faculdade também teve que se adaptar. E isso gerou um estresse, né? Então, alguns professores, pode ser que na primeira semana tiveram aquele estresse, que foi o estresse da adaptação, né? E aí conseguiram se adaptar e hoje conseguem fazer isso normalmente. E tem professores que já não estão aguentando, por exemplo, né? Então, eles estão desesperados. Eu tive colegas que já pediram demissão porque disseram não está aguentando a carga de trabalho que a gente está tendo, né? Assim como tem colegas também que trancaram a faculdade porque dizem não estar aguentando com tanta tecnologia, estão com muita dificuldade, e aí isso gera um estresse. E aí aqueles que ficarem, então, por exemplo, tem professores que estão tendo um estresse crônico, eles não estão conseguindo dormir direito, eles não estão conseguindo se alimentar direito, eles estão tendo muita dificuldade em ter que estar falando, né, por uma máquina para estar passando essa explicação para os alunos. Então, cada um tem uma percepção e cada um consegue. Então, aqueles que conseguem equilibrar ou não o estresse, aqueles que têm um controle emocional maior, tá conseguindo lidar com essa situação mais tranquilamente. Aqueles que já têm uma desestabilidade no controle emocional, já têm mais dificuldade por estar passando por essa situação. De acordo com Seile, os fatores estressantes continuados geram uma resposta que consta de 3 fases de adaptação: alarme, resistência e esgotamento, né? Então, aqui a gente tem a linha, né, a linha, e aí a gente tem a reação de alarme, né, que é quando a situação, nós somos expostos à situação, e aí ela nem sempre pode ser recorrente ou não, né? Aí tem a fase da resistência, que é quando a gente está sendo exposta constantemente àquela situação, a gente está resistindo, e aí chega uma hora que a gente não aguenta, que é a fase do esgotamento. Né? Mas professor, isso daí é padrão? Isso daí é padrão quando alguém está exposto a um nível de estresse, mas cada um tem o seu limite, cada um tem a sua fase, né? Então isso varia de pessoa para pessoa. Na primeira fase, a reação do alarme implica na estimulação do sistema nervoso autônomo, a liberação do hormônio de estresse, adrenalina e a experiência de sintomas físicos de ansiedade que pode provocar uma resposta de luta ou fuga. Na segunda fase, a resistência, ocorre uma adaptação da situação estressante e o organismo procura formas de enfrentamento. Então, na primeira fase, eu posso ter, né, aquela questão de alteração dos batimentos cardíacos, alteração da respiração. Na segunda fase, como eu estou sendo exposta a essa situação, o meu organismo ele vai procurar utilizar, né, das armas que ele tem, das ferramentas que ele tem, para enfrentar aquela situação. Então, por exemplo, pode ser que eu faça um exercício de respiração e eu consiga me controlar inicialmente aquela situação. Já na terceira fase, a do esgotamento, pode ocorrer que os recursos pessoais são limitados e faltam boas estratégias para enfrentar o estresse. E a resistência pode se acabar e fazer com que os níveis de ativação diminuam drasticamente, né? E aí é quando a pessoa realmente não aguenta, ela entra numa estafa mental, numa estafa física, e aí ela acaba tendo que ser afastada, por exemplo, do trabalho, ser afastada do contato social, se ela está tendo estresse em alguma relação social, sendo afastada da faculdade,
né? Então, a terceira fase é a fase do esgotamento, onde realmente ela precisa passar por um tratamento. O estresse tem um papel vital no desempenho de atividades como competições esportivas, reuniões importantes ou em situações de perigo, em que ele pode ser um importante aliado, proporcionando um aumento da capacidade física, raciocínio, memória e concentração por meio de alterações em todo o organismo. No entanto, se o estresse for persistente, todo esse aparato biológico pode ser danificado, né? Então, assim, em alguns momentos o estresse ele é favorável. Então, numa competição, né? Então, o corredor, por exemplo, aquela situação de estresse faz com que ele corra mais, porque ele vai ter mais descarga de adrenalina, por exemplo. Numa reunião importante, pode ser que o meu organismo se reaja de uma maneira onde eu tenho que tudo preparado na minha cabeça e eu consiga raciocinar muito rápido, né? Então, o estresse em algumas situações pode ser positiva. Estudos sugerem que a incapacidade de se adaptar ao estresse está associada ao início da depressão ou ansiedade. A liberação repetida do hormônio do estresse diminui a liberação de serotonina, substância importante para a sensação do bem-estar. O estresse diminui a qualidade de vida na medida em que reduz os sentimentos de prazer e realização, prejudicando os relacionamentos, né? Então, quando a gente acaba estando no pico do estresse, né, a gente está quase atingindo o esgotamento, a gente começa a ficar sem motivação, a gente começa a ficar desanimado, a gente começa a não ter mais vontade de estar naquele local, de ter contato com aquelas pessoas, né? E aí isso pode nos trazer um prejuízo, né? Um prejuízo porque a gente evita contatos sociais, um prejuízo porque a gente não tem mais vontade de fazer nada, então ele pode ser prejudicial também em outras áreas. Então, por exemplo, eu estou estressada no meu relacionamento pessoal, mas eu posso estar num pico de estresse tão grande de que eu acabo interferindo em todas as minhas outras áreas. Ou, por exemplo, essa situação que estamos vivenciando hoje. Eu posso estar estressada com o acúmulo de trabalho que eu estou tendo, né? Então, de gravar aula, de montar, de colocar num sistema, de divulgar no outro, de preencher o sistema da faculdade. E aí pode ser que eu chegue num nível de estresse tão alto que aí isso implique, por exemplo, na minha relação com o meu marido, na minha relação com os meus filhos, né? Eu acabo ficando mais irritada, eu acabo ficando mais sem paciência. Então, isso pode ter interferência em outras áreas. Outras consequências desse estado são aumento da pressão arterial, maior risco de derrame, maior suscetibilidade a infecções, distúrbios gastrointestinais como diarreia e constipação, desordens alimentares, ganho ou perda excessiva de peso, resistência à insulina, que está associada ao diabetes tipo 2 e à exacerbação do diabetes, dor de cabeça do tipo tensional e insônia. Então, o estresse ele pode trazer outras consequências, né? Dar o alarme em outras partes do nosso organismo, né? Então, o aumento da pressão arterial, essa questão de ter, né, o distúrbio intestinal, então muitas vezes, eu acabo indo mais vezes ao banheiro, ou eu acabo não indo ao banheiro, né? Eu posso ter o aumento de peso porque eu passo a comer mais, ou eu posso ter a diminuição de peso porque eu perco o apetite, e eu posso ter dores, né, na cabeça, ter dores musculares, então ele pode acarretar diversos outros sinais e sintomas. Diminuição do desejo sexual e impotência temporária nos homens, exacerbação da tensão pré-menstrual, diminuição da concentração, inibição do aprendizado e redução da memória, exacerbação de lesões na pele, por exemplo, de acne, né? Então, a pessoa que tem essa tendência, ela pode ter mais acne. Eu posso ter falhas de memória, né? Porque eu tô tão estressada, minha cabeça tá tão cheia daquela situação que eu estou vivenciando, que está causando estresse, que eu posso ter falhas de memória. O que é o eustresse? De acordo com o dicionário, significa estresse benéfico, psicológico, físico ou bioquímico, radiológico. O eustresse é o estresse bom, aquele que permite que o indivíduo atue para solucionar problemas e aceitar os desafios, né? Então, por exemplo, eu troquei de emprego, eu fico naquela euforia, eu posso ter aquele estresse, mas é um eustresse, é aquele estresse que vai me dar uma
motivação para eu dar todo o gás que eu tenho naquela nova situação. O estresse se manifesta, por exemplo, quando estamos apaixonados, quando a pessoa vive a iminência de ser aprovada num processo seletivo importante. De modo geral, nos sentimos muito felizes e eufóricos com determinadas situações, né? Então, quando a gente está apaixonada, que a gente está entrando num relacionamento, a gente tem até taquicardia, alteração na respiração, então a gente fica mais eufórico, né? Então, esse é o eustresse, é o estresse bom. O que é distresse? O distresse, ao contrário, é o estresse ruim, em que o indivíduo não age, paralisa-se. Ele está presente nos animais com a finalidade de preservação da espécie. Por exemplo, para fugir de um predador, né? Então, muitas vezes pode ser que ele se finja de morto para que a pessoa, para que o animal, né, o predador, vá embora e aí acha que ele está morto e perca o interesse por ele. Então, aí com isso é o distresse, né? Então ele paralisa, ele até aquela situação passar, ele fica lá paralisado. Às vezes isso pode acontecer com a gente também, às vezes em alguma situação. Então, por exemplo, o filho caiu, bateu a cabeça. De vez eu ter aquela atitude, eu paraliso, eu não consigo tomar iniciativa nenhuma, né? E tem que vir outra pessoa e fazer socorrer o meu filho e fazer o meu acolhimento. Então, isso é o distresse. Distresse não tem nada de positivo, pois é proporcionado por situações e acontecimentos ruins, infelizes e tristes, o que causa grande sofrimento mental, físico e espiritual à pessoa. A origem desse tipo de estresse são os sentimentos de tristeza, abandono, desamparo, perda, tensão, medo, cansaço, desrespeito, ansiedade e desvalorização. Então, outro exemplo: final conturbado de um relacionamento amoroso, a morte de alguém muito querido, né? Então, naquela situação, a gente tem um sofrimento tamanho que a gente não consegue pensar numa saída, a gente não consegue sair daquela situação, nós ficamos paralisados. E a nutrição e o estresse, né? Qual é essa relação e qual é o papel da nutrição? A nutrição pode ajudar recomendando alimentos ricos em triptofano que auxiliam na produção da serotonina, reduzindo os sintomas do estresse. Fontes de magnésio, fosfato e vitamina A, C e do complexo B. Também ajudam a regular o sistema nervoso, agindo diretamente nas reações bioquímicas, que envolve o quadro de estresse. Entre esses alimentos encontram-se a laranja, a banana, o abacaxi, o tomate, a ameixa, o abacate, as carnes magras e a castanha do Pará, leite e derivados, espinafre e nozes que devem ser consumidos cotidianamente, em pequenas porções ao dia, né? Então, o que acontece? Qual é o papel da nutrição? Ah, professora, por que eu tenho que saber sobre isso, né? Sobre o estresse? Porque vocês vão receber pessoas, vocês vão atender pessoas, seja no hospital, seja no consultório de vocês, né? Então, é importante vocês saberem qual o que o estresse causa, quais são as implicações que o estresse traz. E eu, como nutricionista, o que eu posso contribuir para fazer com que essa pessoa evolua melhor, né? Ela consiga sair dessa situação de estresse melhor. Então, eu posso contribuir com a alimentação dela para que ela consiga superar essa fase que ela está passando, que ela consiga enfrentar esse momento de estresse que ele está passando, certo? Então, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai esclarecer através do chat, tá? Ou do meu e-mail. Muito obrigada, gente. Bye, bye.